Olá, pessoal! Estamos começando o primeiro bloco da nossa aula de hoje. Nesse bloco, nós ainda vamos finalizar algumas discussões, inicialmente, sobre recolhimentos, né? Trazendo aqui, antecipando, na verdade, para vocês algumas discussões com relação à responsabilidade de recolhimento, né? Discussões essas que são importantes ali que vocês conheçam no dia a dia da advocacia previdenciária de vocês, ok? Apesar de saber, vocês, né, terão aqui aulas específicas desse tema um pouquinho mais para frente. O que eu acho relevante que vocês ainda entendam nessa fase inicial sobre a questão de recolhimentos previdenciários. Nós temos na legislação a indicação de quem são os responsáveis por recolher a contribuição previdenciária de determinados segurados, ok? Antes da gente vir aqui para as discussões do enunciado 2, quero destacar para vocês o artigo 30 da Lei de Custeio. Artigo 30 da Lei 8.212 de 91. Se vocês observarem, o artigo 30 colocará para vocês o seguinte: a empresa ela é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos. Da mesma forma, o empregador doméstico também é obrigado a recolher aquela contribuição daquele segurado empregado doméstico. Como nós vimos na aula passada, cada segurado terá ali, a depender da sua remuneração, né, um determinado valor a ser pago a crédito de contribuição previdenciária. Mostrei para vocês na aula passada aquela tabelinha, começando lá com um coeficiente de 7,5 sobre o valor recebido e indo até ao coeficiente de 14% a crédito de recolhimento previdenciário. Lembram-se disso? Nós vimos isso na aula passada, né, na aula de terça-feira. Nessa aula, eu mencionei para vocês também o seguinte: olha, quando a gente pensa em custeio da Previdência Social, nós temos esse recolhimento do segurado, né? Nós vimos lá, fizemos lá um exemplo, inclusive, né, de um segurado empregado. Só que além desse recolhimento, a empresa também tem lá a obrigação de recolher um determinado valor, dito cota patronal, sobre o valor que ele paga ali dentro daquele mês de remuneração para aquelas pessoas que lhe prestam serviço, sejam seus empregados, sejam contribuintes individuais, ok? Em regra, essa alíquota será de 20%, né? Mas a depender do caso, nós temos ali algumas empresas que têm um desconto, né, nesse percentual, mas em regra, teremos o pagamento de 20% de cota patronal. Então, observem, os 20% da cota patronal é indiscutível, responsabilidade da empresa pagar. Agora, o percentual que é pago pelo funcionário, eu mencionei para vocês que o segurado empregado, ele não precisa, né, ir pegar aquela GPS ou então gerar ali uma GPS via site e fazer a sua contribuição previdenciária. Ele não precisa fazer isso. Isso porque o empregador dele deve obrigatoriamente descontar do salário daquele funcionário, daquele seu empregado, né, o valor referente à parcela previdenciária e repassar para os cofres públicos. Isso é uma responsabilidade da empresa. Então, toda vez que nós tivermos um segurado empregado e um segurado trabalhador avulso, é responsabilidade da empresa descontar esse valor e repassar para a Previdência Social. No mesmo sentido, o empregador doméstico tem essa responsabilidade no que tange o seu empregado doméstico. Até aí, Priscila, tudo bem. Consegui entender aqui essa situação. Mas vamos imaginar, Priscila, que aconteceu a seguinte situação no caso concreto. A empresa recolheu a contribuição previdenciária daquele empregado. Então, ela tinha que pagar para ele, por exemplo, R$3.000 e ao invés de pagar para ele R$3.000, pagou R$3.000 menos a contribuição previdenciária, ok? Só que a empresa descontou esse valor do salário desse empregado, mas não repassou esse valor,
ok? Então, ele não repassou para os cofres públicos esse valor que foi retido do salário desse segurado empregado. Pergunta: esse segurado empregado pode ser penalizado por isso? Quando ele for se aposentar, ele poderá ser penalizado pelo fato da empresa não ter feito o repasse do valor? Digam aí. Claro que não, né, pessoal? Ele não pode ser prejudicado, porque a obrigação de recolhimento não era desse empregado, era do empregador, ok? Vamos imaginar, então, uma outra situação, Priscila. A empresa não descontava. Você pega ali o olerite ou contra-cheque, né? Dependendo da região, conhecem como olerite ou contra-cheque. Você pega ali aquele olerite daquele segurado, empregado, e você observa que por um erro ali contábil, não havia o desconto da contribuição previdenciária. Então, esse segurado nunca foi descontado da contribuição previdenciária. E aí, Priscila? Nesse caso, ainda assim o benefício deve ser concedido? Entendo que sim, que ainda assim deve ser concedido. Porque, mais uma vez, a responsabilidade de reter esse recolhimento e repassar esses valores é do empregador. Não pode o segurado ser penalizado por isso, ok? E nós temos, inclusive, enunciado do Conselho de Recursos da Previdência Social trazendo esse entendimento. O que são os enunciados, pessoal, do Conselho de Recursos? Os enunciados do Conselho de Recursos, eles foram recentemente para, né, o mundo jurídico, obviamente, eles foram recentemente alterados pelo despacho 37 de 2019. Esse despacho 37 de 2019 trouxe os novos enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social. Esses enunciados, eles trazem entendimentos que são vinculantes para os conselheiros da Previdência Social, ou seja, são de observância obrigatória. Esses conselheiros, eles devem obrigatoriamente respeitar o previsto nesses enunciados, ok? Então, tudo que tem lá de enunciado é de observância obrigatória pela Junta de Recursos. O INSS, ele não está vinculado a esses enunciados, apenas o CRPS. Lembra aquela divisão de estrutura que nós vimos no início? Nós temos lá o INSS, onde corre o nosso requerimento administrativo. Na fase recursal, o nosso processo vai para outra instituição, né? Vai para outro órgão, vai para o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ok? São instituições diferentes. Quando a gente está falando em enunciado do CRPS, tem força vinculante aqui, no Conselho de Recursos da Previdência Social, mas não tem força vinculante para o INSS. Então, nós temos situações previstas nesses enunciados em que o INSS ele não aceita esse posicionamento, ele vai indeferir os seus benefícios com esses pleitos, com esse posicionamento. E no caso concreto, o que você terá que fazer é fazer um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, destacando o enunciado, falando o seguinte: CRPS é o seguinte, o INSS me negou aqui o cômputo desse tempo por essa razão, mas se vocês observarem aqui no caso concreto, essa razão se enquadra exatamente no enunciado tal. Então, peço a aplicação do enunciado. São situações em que, pela força vinculante, a gente consegue prever uma possibilidade de êxito desse nosso requerimento na esfera administrativa. Não é aqui nosso objetivo da aula falar de processo administrativo, mas eu vou colocar no material de vocês, inclusive, os enunciados do Conselho de Recursos, tá? Vou separar aqui do material da aula de hoje e vou enviar para vocês. Muito importante que vocês leiam esses enunciados e conheçam todos os enunciados do CRPS, né? Ou que ao menos saibam que existe alguma coisa ali falando sobre isso, para que quando apareça um caso no seu escritório, você lembre que tem alguma coisa ali no enunciado, e aí você pega lá o enunciado que eu vou estar encaminhando para vocês, nesse arquivo do despacho 37, vocês pegam lá os enunciados e aí vocês conferem, né? Se de fato ali aquela interpretação é mais favorável ou não para o seu caso. Um desses enunciados, que é o enunciado 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social, vai trazer expressamente esse entendimento que eu acabei de passar para vocês.
não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição, quando a responsabilidade tributária não competir ao segurado. E como nós vimos aqui, no caso do segurado empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, não compete ao segurado essa responsabilidade tributária. O enunciado primeiro vai esclarecer. Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, inclusive doméstico, do trabalhador avulso e, a partir da competência de abril de 2003, do contribuinte individual prestador de serviço. Nós estamos aqui, nessa primeira parte. Então, entendemos que mesmo que não haja recolhimento previdenciário, ainda assim, o benefício devido àquele segurado empregado, doméstico e trabalhador avulso deve ser reconhecido, ok? Deve ser reconhecido para fins de tempo de contribuição, para carência, qualidade de segurado, fins de cálculo de benefício, para todos os fins. Previsão expressa do enunciado 2. Como nós vimos, temos aqui essa previsão expressa no artigo 30. Priscila, mas e o contribuinte individual e o segurado facultativo? Em regra, pessoal, o contribuinte individual e o segurado facultativo, eles serão responsáveis pelos seus recolhimentos. Eles são obrigados a recolher a sua própria contribuição previdenciária por iniciativa própria. Isso significa que, caso eles não venham a verter contribuição, esse período onde não houve recolhimento não deverá ser computado para nenhum fim, ok? Toda vez que estivermos olhando para o contribuinte individual e o facultativo. Só que no caso especificamente do contribuinte individual, não é sempre assim. Nós temos uma exceção. Nós precisamos sempre, na análise do caso concreto, dividir esse contribuinte individual em 2 grupos. Um contribuinte individual que presta serviço para a pessoa física e um contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica. Quando esse contribuinte individual prestar serviço para a pessoa física, não há discussão. A responsabilidade de recolhimento é dele, conforme acabamos de visualizar aqui na previsão do artigo 30 da Lei de Custeio, ok? Responsabilidade de recolhimento é dele. Porém, desde abril de 2003, aquele segurado contribuinte individual que está desse outro lado aqui, que é esse segurado contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica, ele não terá responsabilidade no que tange o recolhimento da sua parcela previdenciária. Não há que se falar em responsabilidade de recolhimento desse contribuinte individual prestador de serviço para a empresa, ok? Temos aqui algumas exceções, que vou jogar aí na tela para vocês. Apenas quando esse contribuinte individual prestar serviço para essas personas aqui, que são, que a gente pode vir a dizer que são equiparadas às empresas, apenas quando prestar serviço para essas personas, não há que se falar que a responsabilidade de recolhimento são dessas personas, são desses, tomadores de serviço. Mas toda vez que ele não estiver trabalhando para uma dessas figuras e vier a estar prestando serviço para uma pessoa jurídica, a responsabilidade de recolhimento, desde abril de 2003, é dessa pessoa jurídica, a previsão expressa lá do artigo 4º da Lei 10.666, ok? Por que isso é extremamente relevante? Porque pode acontecer, vocês receberem aí, por exemplo, uma pessoa buscando a concessão de uma pensão por morte, em que você, ao analisar, você identifica que aquela pessoa não tinha um dos requisitos para a concessão de pensão, que vocês vão estudar lá com a professora Priscila Simonato. Um dos requisitos para a concessão da pensão por morte é qualidade de segurado no momento do óbito. E aí você pega ali aquele caso de pensão para poder analisar e você identifica que aquele segurado é um segurado contribuinte individual, ok? Segurado contribuinte individual. Esse segurado contribuinte individual, ele não vinha vertendo contribuições. E se a gente for lá para o artigo 30, a responsabilidade era dele, ele não verteu contribuições, logo não cumpriu com a sua obrigação de pagamento, não tinha qualidade de segurado e não há que se falar, nesse caso, em concessão da pensão.
Esse, né, contribuinte individual que deixou de verter contribuição, se faleceu sem qualidade de segurado, não deixa a pensão. Qual é a saída estratégica aqui? A gente tentar identificar se ele prestou ali naquele último ano algum serviço para a pessoa jurídica, que não seja uma dessas espécies que eu mostrei para vocês aqui na imagem verde. Prestou serviço para a pessoa jurídica, a responsabilidade de recolhimento é dessa pessoa jurídica. E sendo a responsabilidade de recolhimento dessa pessoa jurídica, mesmo que não haja recolhimento no caso concreto, basta que eu prove que essa pessoa trabalhou para essa empresa, uma eventual nota fiscal que esse trabalhador emitiu, recibo, né, de pagamento, contrato de prestação de serviços, enfim, a gente pode ser aqui criativo. Comprovei que esse trabalhador, esse contribuinte individual, prestou serviço para a pessoa jurídica, pronto, consigo salvar essa pensão, porque eu tiro a responsabilidade de recolhimento do contribuinte individual e jogo para a empresa. E o enunciado 2, se vocês lerem ali aquele pedacinho que faltou aqui da nossa leitura, vocês verão que mesmo administrativamente também é pacífico. Aquele contribuinte individual prestador de serviço, após abril de 2003, tem seu recolhimento de forma presumida. Isso porque é responsabilidade da empresa fazer esse recolhimento, não devendo assim ser negado qualquer benefício, né, por falta de recolhimento, ok? A previsão, como mencionei para vocês, está aqui no artigo 4º da Lei 10.666 de 2003, perfeito? Esse contribuinte individual, quando ele presta serviço para a pessoa jurídica, ele tem uma redução no valor que ele deve pagar a crédito de contribuição previdenciária. Ele tem uma redução da alíquota. Mencionei para vocês que, em regra, a alíquota é de 20%, não é isso? Teremos, em regra, uma alíquota de 20%. Aí nós vimos lá os planos simplificados, não foi? Na aula passada. E esse contribuinte individual, ele prestando serviço para a pessoa jurídica, ele terá, segundo o parágrafo 4º do artigo 30 da Lei de Custeio, um desconto de 45% no valor devido, né, de coeficiente a ser calculado a crédito de parcela previdenciária. Se a gente pega ali 20%, desconta 45%, chegaremos a uma alíquota de 11%. Então, sobre aquela prestação de serviço dele, respeitado ali o teto previdenciário, irá incidir uma alíquota de 11%, ok? Alíquota de 11% que nós teremos incidindo aqui no caso concreto. Esses 11% não podem ser confundidos com os planos simplificados, ok? Também havia mencionado para vocês rapidamente no bloco anterior que quando esse contribuinte individual estiver prestando serviço para alguma instituição que não paga a cota patronal, por exemplo, igreja não paga a cota patronal. Nesse caso, né, essa igreja contratou, sei lá, um pedreiro, contratou um pintor para fazer ali alguma determinada obra. A igreja não paga a cota patronal, ela é isenta, né? Os estabelecimentos religiosos são isentos de cota patronal. Nesse caso, esse contribuinte individual não fará jus a essa redução de 11%, ok? Ele vai pagar ali sobre 20% mesmo, perfeito? E nós temos uma discussão com relação às cooperativas de trabalho, né? Porque a cooperativa de trabalho, nós temos aí decisões no sentido de que elas não devem pagar cota patronal, então se discute como é que fica a alíquota desse contribuinte individual. Mas entendendo quando essa discussão que vivemos hoje, de fato, pacificar nessa discussão no que tange ao direito previdenciário empresarial, quando se pacificar essa discussão, se de fato ficar consolidado que, em hipótese nenhuma, aquela cooperativa de trabalho vai pagar cota patronal, então esse trabalhador também não terá direito a essa redução de 20%, vai pagar 11%. Perfeito? Trouxe para vocês aqui uma imagem do CNIS, só para vocês observarem como é que fica isso no CNIS. Observem. Vou marcar aqui de laranja para vocês, na sequência 27. Quando esse contribuinte individual, ele recolhe de forma autônoma,
Vejam que vai estar aqui, ó, origem do vínculo, recolhimento. Vai ter a data aqui, o intervalo de tempo que ele recolheu e a vinculação aqui como contribuinte individual. Quando ele estiver prestando serviço para uma empresa, lá no CNIS, olha, observa, vamos ter o vínculo aqui como contribuinte individual, tá vendo? Vinculada à empresa tal, vejam aqui. Apaguei o início do nome da empresa, mas incorporadora LTDA, né? Temos aqui a indicação da prestação de serviço para uma empresa. Prestação essa não como empregado, mas como contribuinte individual. Perfeito? Coloquei aqui a complementação da leitura para vocês do enunciado 2. Então, observem que esse contribuinte individual prestador de serviço também terá o seu recolhimento feito de forma presumida. E uma jurisprudência aqui para embasar, né, eventuais ações de vocês, entendendo também nesse sentido, né? Não há também que se entender de forma diferente. Sendo a responsabilidade da empresa, a gente provando a prestação de serviço, não importa se houve ou não recolhimento, a obrigação é da empresa e a pensão deve sim ser concedida. Perfeito? Vamos começar, para esse bloco não ficar muito curtinho, a gente já vai começar aqui a falar então sobre qualidade de segurado, ok? E vamos continuar aí nos próximos blocos falando sobre esse instituto, que é um dos institutos mais importantes do direito previdenciário, né? Como mencionei para vocês, a gente tem aqui um basicão, que é o que a gente está passando aqui nessas aulas introdutórias, que são fundamentais, que vocês entendam com profundidade, e se vocês estiverem pensando em concessão de benefício previdenciário, que é a questão de quem são os segurados, de quem são os dependentes da Previdência Social. Mencionei para vocês também que é importante que a gente conheça qualidade de segurado, que é o que veremos aqui, tempo de contribuição e carência. Tempo de contribuição e carência, muito provavelmente a gente deve ver na próxima aula, junto com a aposentadoria por idade urbana, porque temos muita coisa para discutir aqui sobre qualidade de segurado. Vamos lembrar o seguinte. Lá na primeira aula, eu falei para vocês o seguinte: a Previdência Social não é um ente isolado no ordenamento jurídico, não foi isso? Mencionei para vocês que a Previdência Social faz parte de uma estrutura maior, que é a estrutura de Seguridade Social. Essa Seguridade Social, ela tem 3 pernas, né? Ela tem 3 ramos, 3 ramificações. De um lado, nós temos a saúde. Do outro lado, nós temos a assistência social. Do outro lado, nós temos a previdência social. Não foi isso? E aí falamos que a saúde, né, é um direito de todos e um dever do Estado, não depende de contribuição. Todos podemos ter acesso à saúde através do SUS. Depois falamos sobre a assistência social. Mencionei até para vocês que o BPC, popularmente aí conhecido como LOAS, é um benefício assistencial e não previdenciário, lembram-se disso? Mencionamos que a assistência social, ela é um dever do Estado, mas que não é devida a todos, é devida apenas àquelas pessoas que necessitam. E não precisa haver contribuição para que a gente tenha acesso à assistência social. A Previdência, por outro lado, não. A Previdência demanda contribuição. Para que haja concessão de benefício previdenciário, deve haver contribuição. Mas, Priscila, a pessoa contribui uma vez na vida, depois de 10, 15, 20 anos, ela vem a óbito. Né? A gente está usando aqui muito exemplo de pensão por morte nesse bloco, né? Mas ela vem a óbito, né? E aí a pensão vai ser devida? Não, pessoal. Por quê? Ele está recolhendo. Pelo período que ele está recolhendo, ele tem proteção previdenciária, ok? Para o período que ele não está recolhendo, ele não tem proteção previdenciária, com uma exceção, do período que conhecemos como período de graça. Mas isso nós veremos no próximo bloco. Até daqui a pouquinho.